Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter mais um episódio do Success Case da Camino. É um espaço aqui que a gente traz um convidado muito legal. Hoje a gente tem uma pessoa especial que a gente gostaria de bater um papo, conhecer mais, né? São aí alguns episódios que a Camino traz esses parceiros, né? Hoje tem uma pessoa super especial, o Ricardo Gatti, da Reset Work. Ele é um parceiro, um BPO muito importante para a Camino, muito interessante, o parceiro que está com a gente desde o começo aí das operações, tá? Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, Guto. Tudo bem, e você? Tudo bem, como é que foi a viagem aí de Londrina para São Paulo? Foi boa, é sempre bom revisitar a terra natal. Sou nascido aqui, gosto bastante, tenho um carinho importante nessa cidade. O Ricardo comentava, você nasceu aqui, Nasci aqui, sou paulistano, morei até os 9, 10 anos e aí segui pelo Brasil aí com a família. Já morei em vários estados, mas tenho um carinho bastante especial por aqui. você estava falando, né? Você morou em Morei em Fortaleza. Fortaleza, Salvador, meu pai já morou em diversas cidades, ele é do ramo hoteleiro, e aí eu falei, não, pai, eu preciso estudar. Quando fui fazer faculdade, eu escolhi Londrina, que é uma terra que eu tenho muito carinho, muito apreço, tenho boas memórias, lá onde eu criei raízes de fato. Voltei para fazer faculdade e de lá não saí mais. E Londrina, assim, para os nossos aí, quem está ouvindo, assim, como que é Londrina? Como que foi esse período aí de estudo? Você fez algum curso na área financeira, como contabilidade, como ciências contábeis? O que você estudou? Legal a pergunta. Vou aproveitar para aprofundar um pouquinho mais, então, quem eu sou. Eu sou marido da Patrícia, pai de 3, estamos no quarto filho, minha esposa está grávida, filho de Deus antes de tudo. Eu acho que a gente trazer isso, para o nosso dia a dia, onde é que a gente vai, de forma importante. É fundamental, na verdade, como a gente rege a vida, como eu rejo a minha vida. E Londrina, eu tenho a família do meu pai é de Londrina, a família da minha mãe é lá do Nordeste, mas eu passei um período da minha infância, de Londrina, de São Paulo eu fui para o Ceará, do Ceará eu vim para Londrina, morei 3 anos daqui, a gente foi pra Bahia. E nesse período de 3 anos aqui em Londrina foi quando eu criei raízes, amigos, né, de infância, são os meus amigos de Londrina. E aí quando eu tive a oportunidade de voltar para Londrina, na verdade conta meu pai, eu juntei meu dinheiro, fiz 18 anos, peguei meu dinheiro, falei: "Pai, tô indo". Vim embora para Londrina sozinho, fazer faculdade. Fiz faculdade, fiz, marketing. Às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, mas o cara fez marketing e agora tá no financeiro". Então, mas foi justamente pelo marketing. A escolha do marketing, ela foi intencional, porque eu tenho 25 anos de gestão financeira, então antes de pensar em faculdade, já meu primeiro emprego foi na área financeira, fazendo fechamento de caixa, né, numa floricultura. Então isso aí a escolha do marketing foi justamente para planejamento estratégico. Então, e aí Londrina é o melhor lugar. Eu sou suspeito para falar, mas Londrina é o melhor lugar que tem para morar, para criar os filhos. E você começou essa gestão financeira, trabalhar com finanças e pensar em fazer algo com finanças e gestão financeira antes da universidade, antes da faculdade ou durante a faculdade? Você escolheu o marketing e se descobriu em finanças ou o inverso? Não, foi o inverso. Eu, por estar na área financeira, por já conhecer a área financeira, quis buscar algo que fosse um pouquinho além daquela gestão tradicional do dia a dia. Então, por isso eu não escolhi, por exemplo, fazer uma administração. Eu fui direto para o marketing, porque o marketing, apesar de ter um cunho comercial, né, hoje a maioria das pessoas levam mais para o lado comercial, mas tem um planejamento estratégico muito importante. E é como a gente faz a gestão hoje do financeiro, com muito planejamento estratégico. Então, eu tenho um pleno conhecimento, plena consciência de que fazer marketing e seguir a carreira com esse cunho de planejamento estratégico hoje entrega bastante resultado nas nossas operações. Isso é muito interessante, assim, até tô aprendendo aqui contigo nesse sentido. Eu particularmente comecei economia, fui aprender sobre finanças depois no trabalho, fui gostar de finanças depois, comecei a minha carreira em auditoria, então comecei bem de um jeito mais, assim, mais técnico, assim, fui me Legal. descobrindo demais. Hoje eu trabalho com o time da Camino de Marketing, tá comigo, então é interessante, tá, o caminho vai se invertendo um pouco, assim. E aí durante o curso e depois, como que foi, assim, você fez o curso de marketing, foi observando ali as oportunidades do ponto de vista de planejamento estratégico, e como que foi essa virada
pro financeiro, assim. E aí a gente vai chegar lá no BPO, né, que eu acho que a gente vai contar mais sobre o Reset Work, mas como que foi, assim, esse trabalho em direção a finanças? Hoje eu tenho muita clareza com a abertura da WeSet Work, a gestão financeira que a gente faz, que a jornada, desde antes da faculdade até a faculdade posterior a isso, tá fazendo muita diferença, porque o financeiro, na verdade, ele sempre foi um setor, uma área de atuação que esteve presente comigo. Então, sempre fazendo gestão financeira, sempre tendo liderança nos setores, mas fazendo gestão geral de negócios. Então, eu acho que isso que enriquece bastante. Eu já trabalhei em diversos ramos de atuação, em diversas empresas, grande, até aquela pequenininha, com faturamento bem modesto, até aqueles grandes com faturamentos de milhões mensais. E isso traz, com gestão financeira complexa, com falta de caixa, com sobra de caixa. E aí, nesse período, até chegar aos dias de hoje, eu fiz bastante gestão de negócio, usando o financeiro como apoio, como um pilar, como ele de fato é. Eu digo que no financeiro não é o coração do negócio, porque o coração é o core, é aquilo que tem emocional envolvido, e o financeiro é um pilar muito importante, muito que precisa dar sustentação e base para que tudo aconteça, né? Então, a partir disso, eu falei assim, pô, financeiro, esse negócio de BPO financeiro aí, né? Terceirização de financeiro é um negócio legal, dá para escalar, dá para entregar. É, pode parecer clichê, mas é uma grande verdade de você poder democratizar uma gestão financeira, porque a gente sabe dos desafios que é ter um setor específico para isso, contratar, cuidar, gerir sistemas, né? É complexo. E aí, quando a gente consegue entregar isso de uma forma com um custo, às vezes, bem acessível, a gente consegue entregar gestão financeira para diversas empresas. É, imagino. E como que começou a WeSet Work? Quando que veio a ideia né, fazer esse investimento nesse... Concordo com você que, e a Camino também, né, que quer, quer, quer ajudar a gerar mais riqueza, ajudar a gerar mais emprego no Brasil, né? Eu acho que o trabalho do empreendedor é importante para isso, né? E só que sempre começa com uma ideia ali, né? Sempre começa com você precisa se jogar, né? Você precisa se colocar numa posição e dizer, vou empreender, vou pegar meus recursos, vou captar cliente, no fim do dia exige muita coragem, exige muita ali força de vontade. Como que foi ali para você, você ali fundando a WeSet Work, como que foi essa experiência para você, até como empreendedor em si, assim? Guto, eu gostaria de deixar publicamente a minha gratidão pela Camino, porque o processo de decisão, tomada de decisão para abrir a WeSet Work, ela foi baseada em encontrar ferramentas que me possibilitassem isso. Então, como que nasce a WeSet Work? Eu estava fazendo BPO sem saber que era BPO, sem conhecer o termo, para um dos clientes de consultoria que eu tinha, eu fiz uma auditoria também sou né, tem essa escola igual a sua, e aí a pessoa falou para mim assim, nossa, e agora? O que eu faço com o meu financeiro? Porque a gente descobriu um problema grave. Aí eu olhei aquilo, falei, deixa para mim. Fui atrás de ferramenta, encontrei o caminho, aí fui me aprofundar sobre o caminho e entendi que eu conseguia atender aquele cliente usando 4 horas no mês, com o caminho. Aí eu falei assim, não, peraí, vamos começar a pensar em transformar isso em um negócio. Demandas começaram a aparecer, esse cliente que indica, aí entra mais um. Aí eu tomei a decisão de, opa, tenho ferramenta, tenho suporte, tenho apoio, vamos para cima. Aí eu resolvi abrir a WeSet Work, formalizar de fato como BPO financeiro. Isso tem o quê? Uns 3, 4 anos? Ou... Eu comecei, a empresa está fazendo 3 e eu comecei um pouquinho antes. Então tem 3 anos aí de casa, mais ou menos. Ou seja, você pegou um pouco aí o final da pandemia ali, durante a Isso. pandemia, e como é que foi passar por esse período, assim, criar um negócio durante um momento tão difícil para muito empreendedor? Desafiador. Desafiador, mas assim, Jesus disse que a gente tem que ser alegre em todos os momentos, inclusive nas dificuldades. Então, pandemia, Covid, foi um momento bastante complicado, né, na história da humanidade, mas dela nasceram diversas oportunidades. Uma delas foi acelerar o pensamento, a estratégia, as ferramentas, o jeito, a cultura de trabalhar remoto, de trabalhar digital. Então, hoje a gente atende o Brasil, por exemplo, de forma tranquila, de forma remota. Tem cliente que eu nunca, de fato, apertei a mão. E diante dos desafios, a gente
cria situações, a gente tem que criar as nossas próprias crises, né? Que crises que a gente está gerindo? Nós estamos encolhendo, nós estamos aproveitando as crises para crescer. É. E isso é interessante, né? A pandemia mudou totalmente a forma com que muita empresa enxerga a distância, né? Então, hoje você falou, o cliente está, você nunca, né, apertou a mão do cliente assim presencialmente, claro, mas eu acho que mudou muito, né? Então, e a gente também, né, a tecnologia mudou também, né? Eu acho que ter essas ferramentas que em nuvem, que você consegue fazer e trabalhar e te permitir, né, executar seu trabalho do dia a dia à distância, eu acho que ganhou muita força, né? E a Camino, eu acho que tenta fazer muito isso com os clientes que a gente tem. E hoje o i7 como que é a empresa hoje? São quantos clientes? Quantos colaboradores você tem? Como que foi esses 3 anos, 4 anos aí de trabalho com a i7? Eh, a gente fala que empreender no Brasil, né, em qualquer lugar, na verdade, mas é um desafio. E é um desafio muito prazeroso, tem sido um desafio muito satisfatório. A gente, graças a Deus, hoje está num crescimento acelerado, de forma expressiva. Hoje a gente está com 35, já beirando os 40 clientes, com bastante gente na prospecção. Estou com 10 pessoas na equipe e, e o planejamento estratégico de crescimento até o final do ano é mais do que dobrar. Então a gente tem pisado no acelerador porque a gente encontrou ferramentas, metodologias, processos. Então, hoje, pra você ter uma ideia, o quanto ferramentas como o Camino ajudam a gente de forma expressiva. Até a contratação de novos colaboradores fica fácil, porque a jornada de aprendizado da ferramenta, dos processos, torna muito mais simples, porque é intuitivo, porque funciona, porque entrega facilidade no dia a dia. Então, eu tenho um colaborador que nunca foi da área financeira, olha só, nunca foi da área financeira e hoje, com perdão da palavra, dá pau em gente que tem 10 anos de analista financeiro. Olha como que é. Então, usar as ferramentas a favor viabiliza negócios. E a Camino tem realmente viabilizado bastante negócio. Uma coisa que você falou é que eu tô aqui pensando, né, refletindo uma coisa interessante, assim, que não é gestão financeira, né, é gestão de negócio, você diz, né? Queria que você contasse um pouco mais, né? E até assim, o mercado de BPO, né? Você que é de finanças, eu também sou há muito tempo. Sempre existiu essa relação de trabalho terceirizada, ou de que você conta com alguém externo te ajudando, né? Então, o BPO não é uma coisa que é muito, entre aspas, né, business process outsourcing, né? Não é algo que é muito, entre aspas, novo, mas se transformou muito. No Brasil, nos últimos anos, tem crescido, né? Tem muita gente fazendo esse tipo de serviço. Tem pessoas, assim, como qualquer indústria, né? Tem os bons, tem os que precisam melhorar, mas eu achei interessante você comentar um pouco de gestão de negócio. Assim, como que você... Como se enxerga, né, que um BPO deve se colocar e como que você está vendo o mercado, como que você está vendo outros BPOs, essa diferença entre gestão puramente financeira e uma gestão de negócio, assim, como que é sua visão? Seria interessante você contar um pouco, porque para mim eu estou intrigado aqui. Eu acho isso. Eu tive esse insight um tempo atrás e eu vou trazer aqui, que é importantíssimo para o nosso negócio. Quando a gente faz terceirização de processo, quando a gente faz um financeiro externo, a gente tem que entregar não só uma conciliação bancária, não só uma gestão de pagamentos e recebimentos muito, muito bem feita. Isso é o básico, é o mínimo que você tem que fazer. E é a partir desse processo muito bem feito que a gente consegue fazer a gestão de negócio. Então, como que eu falo isso com muita frequência para todo mundo? Quando a gente entra, eu olho no olho do cliente, assim, na mesa para fechar. Faço a partir de agora você não está mais sozinho. Ou aqueles desafios que você tem de tomar uma decisão, de vai, avança ou retrai, aumenta estoque, diminui estoque. Que decisões tomar, né, de forma saudável no seu negócio? Então, quando a gente entra nos nossos clientes, a gente entra compromissado com o resultado. Porque se aquela pessoa, aquela empresa não tiver uma gestão bem feita, não adianta nada. O Camino tem uma tela linda chamada Resultado da Operação. Lá tem uns gráficos lindos, dá uns insights poderosos lá dentro. Mas eu sei ver aqueles insights. Muitas vezes o meu cliente não sabe ver. Então, o que eu faço? Eu abasteço,
eu trabalho, eu crio, a gente usa a metodologia financeira, não é novidade, na verdade, financeiro Hum. não é, a gente não tem que inventar a roda, ela já existe. Você precisa executar bem feito, com ferramentas bem feitas. Então, quando a gente executa dentro de um sistema o financeiro bem executado e analisa os relatórios que precisam ser analisados, a gente consegue sentar com o cliente e fazer ele crescer. Então, da onde vem a mágica de gestão financeira, de solução de fluxo de caixa? Vem da gestão bem feita, de ferramentas. Então, a gente olha um gráfico, um DRE. Tem gente que fala, demorei 10 anos para ter um DRE. Você vai, tem um depoimento de um cliente assim. Tá, mas ele sabe o que é esse DRE? O que ele vai fazer com a margem de contribuição? Não adianta a gente só entregar isso. Então, fazer reunião com o comercial do nosso cliente, usando a base financeira, usando os dashboards do financeiro bem feito, alavanca negócio. Faz aquele cliente atuar em novos setores, em novas áreas. Com a gestão feita no caminho, bem feitinho, discriminado, a gente consegue dizer para o cliente, você precisa aumentar esse teu faturamento. Você tem uma oportunidade aqui. A variação está muito alta, ela tem que ser mais constante. Enfim, fazer análise da empresa com a pessoa. É isso que a gente Ou seja, faz. uma coisa que a gente fala muito na Camino e em alguns lugares que a gente faz webinars, conversa, tem um outro co-founder nosso que também trabalhou muito tempo com finanças, como CFO também, e já sempre olhou finanças como um meio, né? Não sei se é isso que você tá colocando, mas a gente olha como finanças é um meio e não um fim, ou seja, fazer a planilha, olhar o fechamento, olhar os números, ele é um meio para um fim. O fim é um negócio, né? Eu Exato. acho que como qualquer empresa, você coloca ali uma meta, um objetivo de longo prazo ou de curto ou de médio que você quer atingir, e aí você se planeja para isso, né? E a planilha, a discussão e a execução, ela é mais um meio do que um fim, né? E não eu vou fazer o fechamento ali no fim do mês, e aquilo eu fiz e terminei como se fosse a tarefa tivesse terminado. E não, na verdade, aquilo ali tem que me ajudar no meu negócio. É por aí que É você. exatamente isso, Guto, porque assim, o financeiro, ele vai te dar clareza, é um raio-x, de forma, né, é um raio-x. Quando você olha o raio-x, você vê o que está quebrado, você vê onde precisa melhorar, você vê quais são os problemas. Quando você faz esse financeiro, que é um meio para atingir o resultado final, qual é o resultado final? Qual é o resultado final de um negócio? Ele tem que gerar lucro. Precisa gerar lucro. Um negócio que não gera lucro, mas eu faço. Até negócios filantrópicos precisam gerar lucros. Porque sem aquele lucro, sem aquele caixa, sem aquela variação de caixa positiva, ele não se mantém. Então, como que a gente acontece? Como que gere isso? Como que funciona isso? O financeiro é o meio, é o que dá, é o que possibilita, é o que dá suporte. E enquanto BPO financeiro, e a Camino também, nós somos um hub de soluções. Eles nos buscam por financeiro, por sistema, mas eles precisam de apoio. E é isso que a gente faz, dá apoio. Nós, com as nossas ferramentas, com os nossos processos, com o nosso conhecimento, com a nossa vida dedicada a um financeiro, dá apoio para quem às vezes nunca empreendeu na vida, nunca ouviu o termo DRE, entende? E é algo básico para se tocar um negócio, precisa olhar isso de forma diária. Então, sim, eu costumo falar que a gente está na maior causa social que existe, que é gerar emprego. Então, a gente tem a obrigação de dar certo e ajudar os nossos clientes que deem certo. Então, eu acho que o nosso trabalho é mais importante ainda. Mais importante talvez não seja a palavra, mas se a gente está ajudando outras empresas a gerarem empregos, olha a multiplicação disso. Eu sou suspeito de falar de finanças porque eu gosto, assim, é um assunto que eu gosto, empreender em geral, eu também gosto muito, então eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito privilegiada por fazer finanças e empreender ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu sou suspeito para dizer, mas eu entendo e é até justificável alguém dizer, olha, finanças é meio ali, né? Finanças não é uma coisa mais sexy do mundo, mas eu sinto o impacto que tem, né? Eu gosto de falar, por exemplo, do Pix, né? Assim, um assunto meio paralelo, assim, mas todo mundo espera que inovação vai ser um novo foguete, né? Do Elon Musk ou nova Alexa ou algo inteligência artificial. Mas imagina, por exemplo, o Pix, um método de pagamento, com a revolução que ele fez para o empreendedor
menor, pequeno, transformar seu negócio, né? Então, Aham. então eu me inspiro muito com formas de fazer diferente, né? E é isso que a gente busca na Camino de, como você falou, fornecer instrumentos para que o empreendedor possa, né, ir mais longe e mais rápido. Eu acho que eu sinto muito você com seus clientes fazendo o mesmo, né? E como que é a relação com teus clientes assim? Como que você tem tempo para fazer uma discussão de negócio com ele, né? Ou seja, como que você faz para sair do fechamento, né? Daquela tarefa que é necessária, a gente precisa fazer, que é fazer o fechamento, a parte de executar as atividades, mas como que você trabalha com seus clientes para levá-los a mais uma discussão de maior qualidade e de inovação e de melhoria contínua ali do negócio? De novo, eu preciso eh, tornar público o meu agradecimento ao Camino por causa disso, nesse ponto. Por quê, Guto? Eh, Quanto mais gestão de negócio a gente faz, quanto mais tempo a Reset Work tem de casa, mais cases como esse aparecem. E eu vou citar, eu consigo sentar com qualquer cliente. Eu hoje não estou na operação direta de nenhum cliente, eu faço mais a parte consultiva, eu estou ali mais no back-office, dando suporte, né? Mas eu sou a pessoa dentro da Reset Work que faz as reuniões mais difíceis, às vezes, para lidar com fluxo de caixa, com os meus clientes. E como que eu consigo fazer isso se eu não estou no dia a dia do meu cliente? Porque o sistema Camino me permite. Com a metodologia que a gente tem implantado lá dentro, com tudo sendo bem feitinho, com toda a rotina acontecendo como tem que ser, durante a reunião, em reunião rápida, de 1 hora, 1 hora e meia, a gente resolve qualquer tipo de problema financeiro com o cliente. A gente já tratou fluxos de caixa negativos de forma expressiva, que apareceu da noite pro dia, por quê? Porque não tinha previsto uma férias que ia dar. Sentamos em 1 hora e meia resolvemos um problema. Como? Nós estávamos discutindo taxa de banco mais barato para pegar, empréstimo? Não, nem crédito, nem possibilidade de crédito tinha para pegar. A gente fez gestão, usando o sistema. Abriu o sistema, olhou o fluxo de caixa, analisou qual que era o cenário hoje, qual que era o cenário amanhã, possibilitou diversas análises de cenário e acabou a reunião, problema resolvido, tudo certo, funcionando, fluxo de caixa readequado. Como? Com ferramenta. Então, de novo, esse é um dos problemas, inclusive, de gargalo de diversos outros parceiros nossos de BPO, diversos outros, né? Que é o quê? Conseguir escalar essa parte consultiva, que é conseguir escalar essa reunião de qualidade, que é difícil, realmente é desafiador. Mas a base, bem feitinha, você consegue ter diversos insights olhando o DRE, olhando o fluxo mensal, até o relatório de fluxo de mensal de vocês, eu falo isso com frequência, é a tela que todos os clientes mais ficam. É inacreditável, você pode mostrar todos os outros relatórios. O fluxo mensal, extremamente dinâmico, mostra o que aconteceu, o que está previsto, eles passam ali. Aí eu aprendi a também fazer isso, então eu fico lá, eu fico procurando variações. Então, em loco, em tempo real, com o cliente olhando. A gente não faz isso É. antes para sentar com o cliente, é com o cliente na tela. A gente vê todo o Ou cenário dele. perguntando, eles mandam muito e-mail, ou fica te mandando WhatsApp, perguntando o que está acontecendo. Pouquíssimo. Essa é uma outra coisa que o Camino me ajuda demais. Eu gosto de dar autonomia para os meus clientes. Eu falo que eles vão fechar negócio de outros negócios sentado numa mesa de restaurante, abrir no celular o DRE, o resultado da operação. Então eu gosto de dar autonomia. Um dos processos que a gente tem dentro de casa é treinar o cliente a olhar os seus números. Então, as demandas para nós, a gente está treinando o cliente. As demandas que vêm para nós são as mais complicadas, as mais difíceis, aquela que realmente precisa de uma expertise maior, uma análise com mais cuidado. Mas a maioria a turma já consegue ver sozinho. Tem gente que fala assim, libertador sair das planilhas. E sabe o que eu É, mostrei para esse cliente? A tela de pagamento do Camino, é. entende? Assim, a gente entrega poder para a turma, pra ação. Então, aquela galera sabe fazer negócio. Eles não sabem fazer financeiro. Aí a gente entrega isso, como mágica, multiplica. E conta um pouco dos seus clientes, assim, são de que setores, de que tamanhos? Estão mais concentrados lá em Londrina? Estão começando a se espalhar pelo Brasil? A WeSet começou com clientes que não eram de Londrina. Então, os primeiros clientes foram quem já conhecia o trabalho, da jornada que eu já tive, né, do profissional. Então, eram bastante gente de fora. Como eu já rodei bastante o Brasil, morando, tenho bastante. São as pessoas do network.
Aí eu comecei a fazer uma ação mais expressiva ali de network no ecossistema em Londrina, então hoje tá meio a meio, sabe? Metade é da região Londrina e região e metade é fora, é espalhado pelo Brasil. E a gente atende de diversos lugares e de diversos ramos, que é outro momento desafiador que a gente passou no começo. Assim, focar num ramo de atuação, o de serviços, por exemplo, que talvez seja o mais fácil de lidar, financeiramente falando, né? De processo financeiro, é uma decisão super assertiva e é o que eu recomendo que todo mundo faça que entre, vai empreender na área de BPO, comece, tá? Mas, por que não atender outros ramos de atuação? Então, eu tenho até indústria trabalhando com a gente. Eu tenho varejo de produto, tive loja de roupa, cafeteria, academia, transportadora, loja de informática, ah, empresas de saúde, tem um monte. Nós temos laboratório de análises clínicas, nós temos veterinário. Mas como é que a gente consegue atender essa turma toda? Porque o caminho possibilita, assim, a gente recebe o sistema sem configuração. Eu tenho essa possibilidade de configurar do zero, plano de conta, formato de trabalho, tudo. Isso possibilita atender os outros ramos. Então, é assim que a gente faz. E você já está fazendo, usando a plataforma e você mesmo faz o treinamento, já faz a configuração e tudo. Sim, sim. Eu demando quase nada de vocês É, no exato. suporte. É só realmente quando precisa de alguma coisa pontual, mas a configuração é toda E nossa. como que tá o atendimento, Camino, assim, já aproveitando que o pessoal que está assistindo aí já vai ter um feedback online real É. aqui. Fio, eu sei que tá meio rasgação de seda, mas não, é de verdade, tá, gente? É, esse é foi um dos pontos cruciais lá atrás. O Geraldo foi a primeira pessoa que eu conversei dentro do caminho. Ele me apresentou o sistema, mostrou como é que funcionava e desde então cuidou do sucesso nosso no sistema. Então eu venci curva de aprendizado, tinha um monte de dúvida, o Geraldo me atendia prontamente. Aí depois vem a equipe, veio a Ju, veio o Diogo, veio, assim, ó, a gente é atendido de forma rápida, objetiva e seja qual for o problema, ele é tratado. Então, isso é um ponto importante, sabe? Porque se fosse, eu costumo falar isso para todos os meus clientes, né? Quem é de auto center, eu falo, se fosse só trocar um pneu, quem é de escola, eu falo, se fosse só dar aula, quem é de financeiro, se fosse só fazer financeiro era fácil. O difícil é todo ao redor, né? Então, ter suporte, ter um sistema, ter ferramentas que funcionem e quando eu preciso de ajuda, eu tenho esse suporte, é fundamental para o negócio. E me reduz custo, inclusive. É. Eu não preciso ter uma pessoa dedicada no assunto. Vocês me atendem pertinho e isso ajuda bastante. Isso é importante. Pensando assim, até para outros colegas BPOs ou, né, consultores que estão por aí, quando você, não só a Camino, e ó, seria ótimo se todo mundo, né, conversasse conosco aqui para conhecer a Camino, mas o que que você dá de dica, orientação assim para outros BPOs, né, que estão começando agora ou que estão um pouco, ou já um estágio um pouquinho mais avançado? Quais são os critérios assim para você escolher uma ferramenta? Pode ser a Camino em Finam, mas pode ser um CRM ou pode ser qualquer outra ferramenta que você utiliza ali no escritório de BPO. Como que você escolheu, assim, como que você escolhe ferramentas? Testando, estressando. Eu uso a palavra estressar ferramenta. E eu fiz bastante isso com o Camino e diversos outros sistemas. Assim, só para contextualizar, a minha jornada até chegar no Camino, ela foi grande. Eu, durante a minha vida profissional, antes mesmo de abrir negócios, eu sou um cara até de sistema. Eu tenho um financeiro, mas eu sou um cara de sistema. Já comprei ClickView, já comprei assim, eu já trabalhei com SAP, já trabalhei com diversos sistemas no mercado, diversos, até chegar no Camino. E eu costumo dizer que o Camino, assim, ajuda bastante, muito. Então, o que que você tem que fazer para escolher a ferramenta? Como eu escolhi a ferramenta? Primeiro, eu determinei aquilo que eu precisava atuar, aquilo que eu precisava ter no financeiro. Eu já sabia o financeiro que eu precisava fazer. Não foi o Camino que me disse qual financeiro eu tinha que fazer. Isso me conquistou bastante. Mas eu tenho a minha metodologia, eu sei o que eu preciso e eu não quero entraves. Eu não quero limites para aquilo que eu quero executar. E eu tenho possibilidades infinitas dentro do caminho. Então, esse foi um ponto de análise. Então, você que está aí decidindo, escolhendo, buscando, estudando, continua fazendo isso e experimenta. Estressa o sistema. Cria o cenário, vai para dentro dele e pergunta.
Chama o Geraldo. Geraldo, como é que vai ser desse jeito? Ó, eu tô com esse cenário, como que dentro do caminho você vai me ajudar? É assim que a gente escolhe o sistema. E aí não só o sistema financeiro, mas todos os outros sistemas de apoio que a gente tem na operação, né? Desde comunicação, desde gestão interna, tudo isso é fazendo teste, se estressando e conhecendo o sistema. E o time, né? A gente vê o time operacional, a sua equipe, né? A gente vê muito outros parceiros que estão conosco, assim, que tem esses. Vou pedir para o meu time operacional testar, né? Ou preciso treinar o meu time operacional. E a gente sabe que o dia a dia, né, de vocês como de todo mundo, assim, é corrido, né? Então, para parar, trocar de ferramenta ou trocar de parceiro. Como que no caso de vocês, assim, como que você faz, assim, para deixar o seu time também, de novo, não só com ferramentas financeiras, qualquer outra ferramenta, ou até treinamentos em geral, assim, você tá mencionando, né, que tem pessoas da sua equipe que não tinham histórico de finanças, então e até como dica, né, e também orientação aí para outros colegas, assim, como que você pensa treinamento e capacita o seu time a ser cada vez melhor? Mão na massa, eu tenho uma filosofia até ruinzinha, tem umas pessoas que ficam bravas comigo. Sabe quando eu jogo na água? Aham. Vai bater pé, vai bater mão, vai aprender a nadar. Então é na prática. Eu pego o sistema, pego a operação rodando e gosto de pegar as mais complexas, as mais difíceis, as que têm mais particularidade para treinar a equipe. Eu entendi que o meu papel hoje dentro da empresa é treinar, 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 treinar. Eu treino o colaborador, eu treino o cliente, eu treino todo mundo. Esse é o papel. Como? Não tem nada, abre sistema, faz lançamento, pergunta qual o principal problema que vocês enfrentam no dia a dia. Traz para mim, vamos resolver, é treinar. Por quê? Porque eu venci a curva de aprendizado. Eu sei as ferramentas que a gente tem em todas as áreas, tanto o caminho como todas as outras. Eu sei quais são os nossos limites, eu sei até onde dá para ir, eu sei como funciona de fato o de trás. Aí fica a dica, turma. Se você tá muito no operacional, você que é dono de BPO, dono de negócio, tá muito no operacional, reduz. Acha um tempo na agenda para treinar a equipe, para treinar a gente, para treinar cliente, que aí as coisas funcionam bem melhor. Muito, muito bom. E olhando para frente, assim, qual que você tava comentando um pouco dos planos aqui da os 7, o que vem pela frente, assim? Dá mais detalhes, assim, um pouquinho. Você falou do planejamento que você tá para um planejamento estratégico desse ano, o que. E a gente é ousado. A gente é bastante ousado, tá? Eu tô superando porque assim, empreender é desafiador, crescer fica para também outros BPOs que estão ouvindo. Escalar uma operação de BPO, ela é um tanto desafiadora. Por quê? Então, fala na parte financeira mesmo, de fluxo de caixa mesmo. Eu era o cara que, quando abria a empresa, fazia todos os lançamentos, atendia não sei quantos clientes e minha produtividade era lá em cima. Falei, rapaz, se eu multiplicar isso aqui, eu vou ficar rico. Aí eu comecei a multiplicar. E aí a minha gestão, o meu tempo de execução não era o mesmo parâmetro para todo mundo, né? Aí por isso que eu entendi que eu precisava ensinar. Então, é, pausa, me perdi a pergunta. Eu tô, Qual não, que eu era a pergunta? posso voltar aqui, não tem problema. Eh, eh, Você estava comentando no início da conversa sobre o planejamento estratégico, né? O que vem pela frente da Planejamento de WeSet, crescimento, tá? o que vem pela frente aí? Quais são os planos que você está esperando aí para a empresa? Até comentar com o time aí, com o pessoal, colegas aí de BPOs. Crescer parece ser fácil, né? É fácil? Conta um pouco o que você está planejando. É, como eu disse, a gente é ousado. Nós temos um planejamento de crescimento expressivo dentro do ano já é dobrar. E aí, para os próximos anos, a médio e curto prazo, já está tudo definido. Assim, é um crescimento expressivo, sabe? A nossa ideia é ser o principal player de BPO nacional. E nós não estamos longe disso. Nós não estamos. Não é um sonho inatingível, muito pelo contrário. A gente vai conseguir isso em breve. Como? É desafiador crescer, é desafiador, porque aquela gestão que eu fazia sozinho, replicar isso, botar em processo, é desafiador. Por mais que a gente entenda o que é de fato fazer financeiro, você precisa ter ferramentas para aplicar, você precisa treinar a equipe, você precisa. O que eu tenho mais feito é estudar coisas que não são da área financeira, que é desenvolvimento pessoal, por exemplo.
É E legal. isso tem dado resultados importantes, sabe? Então é aliar, as duas coisas. Então, como que a gente cresce, né? É tendo estômago para crescer. Eu falo isso com os clientes, né? Como é que a gente reestrutura um financeiro? Tá lá público no meu Instagram. Uhum. Eu resolvo qualquer problema de gestão financeira. Qual a mágica que faz? Você empresta dinheiro, Ricardo? Não, nós fazemos gestão. Para isso tem que ter estômago. Como é que você tem estômago? Estudando, tendo experiência, trazendo para perto pessoas. Isso é uma chave, isso é um insight poderoso que eu queria deixar aqui para vocês. Trazer para perto pessoas que te ajudam de fato. Então, tá aqui hoje gravando isso aqui com vocês é prova disso. É prova de que trazer para perto pessoas, conceitos, sistemas, ferramentas, propósitos parecidos para perto é o que viabiliza crescimento de negócio. Então, o Setwork já é referência na nossa região e você vai ver que junto com a Camino nós vamos ser referência nacional. Você falou um negócio interessante sobre pessoas, né? Eu fico pensando, no começo você, lá na U7, batia o escanteio, cabeceava, fazia tudo. Como que você fez, né, para ir contratando e crescendo e mantendo a produtividade, né, do time, né? Porque eu acho que o seu padrão, talvez, era super eficiente no que diz respeito, assim, contratar, depois atender, depois responder, depois implementar. Mas à medida que você vai contratando uma, duas, três pessoas para a equipe, como manter essa barra de eficiência lá em cima? É desafiador, não é fácil. Mas o negócio, ele é feito de pessoas, qualquer negócio, ele é feito de pessoas para pessoas. Então, qual que é o meu papel? Treinar. Treinar e aplicar ferramenta. Então, não adianta, assim, tem que ser congruente em tudo, tem que ser coerente, né? Se você tem um processo bem formatado, se você tem ferramentas adequadas para controlar, para fazer, para executar, e você replica conhecimento, a fórmula assim, é exponencial. Como crescer? Ensinando, treinando, educando. Inclusive os clientes, tá? E talvez até principalmente os clientes. Os clientes internos, que são os colaboradores, a gente é até um pouco mais fácil, porque você já tem o processo definido, você já tem o ferramental, você já tem as coisas que te ajudam nisso, né? Treinando todo mundo ao redor. Entrei no teu site, no website até antes, um pouquinho para conhecer um pouco mais também. Vi lá que vocês têm muito claro os valores, né? Onde vocês usam os valores dentro da empresa, assim? E principalmente nessa contratação, né? Eu vi que um dos valores é retidão, né? Né? Comenta um pouco, assim, até para outros BPOs pensarem bem na hora de contratar, qual que é o impacto dos valores que vocês precisam ter para contratar um time bom e de performance alta, assim. A gente não contrata por currículo, a gente contrata por comportamento e demite por currículo. Esse é um dos pontos principais, valores. Então, quando eu vou fazer uma entrevista de uma pessoa que vai entrar, eu não pergunto as competências dela. Isso aí já vem pré-definido, o currículo já foi pré-selecionado, já está dentro. Inclusive, eu nem limito para quem recruta que tem que ser da área financeira. Eu quero pessoas com experiência, já trabalharam, comprometimento, o perfil, tem a análise do perfil DISC, né? Isso é importantíssimo, pontos de alocação das pessoas. Então, não existem pessoas ruins, existem pessoas mal colocadas, existem pessoas não treinadas. E aí, quando eu entendi isso, troquei algumas pessoas da equipe e a coisa flui muito bem. Então, eu tenho pessoas que é ali mais conforme na operação, e eu tenho pessoas que já no perfil influente na implantação, que a gente divide setores assim, que é mais difícil, tem que ser tá mais próximo do cliente na implantação. Então, contratar tem que ser desse jeito. Você contrata por comportamento, não pela capacidade dele. É o que a gente tem feito e tem atingido bastante resultado, sabe? Agora é uma coisa que talvez tenha passado despercebido, assim, para quem está buscando, assim, agora olhando assim para as empresas, né, que estão buscando BPOs, né, a gente falou um pouco aqui do time interno, BPOs, a gente falou dos próprios BPOs, mas falando dos clientes, né, que talvez estejam aí, né, buscando um BPO, assim, o que você diria para os clientes, assim, que talvez tenham uma preocupação
poxa, se esse cara de fora vai ter acesso ao meu banco, vai poder ver o que eu estou gastando. Como que geralmente você lida com isso e você comenta para os clientes? São diversas objeções É, que a gente é, tem, né, mas quebrar objeção é comigo mesmo, eu adoro isso. Eu tenho cliente que era averso à tecnologia, pra você ter uma ideia, a gente não conseguia conversar no Whats, "Não, você vai mandar isso aqui no Whats", de jeito nenhum, completamente averso. E hoje o cara, quando a gente se encontra, é para falar de tudo menos de negócio, menos de financeiro, sabe, porque tá rodando, tá funcionando. Então como que a gente quebra isso? Eu primeiro, todo mundo fala: "Não, você precisa gerar, você precisa as pessoas precisam confiar para fazer gestão financeira, precisa confiar em você pra fazer gestão financeira". Ah, eu fico feliz que você confie em mim, mas você não precisa confiar em ninguém para fazer a tua gestão financeira. Você precisa de processo, você precisa de as coisas funcionando. Se você tem uma tesouraria muito bem se você tem uma tesouraria que funciona muito bem, você não precisa confiar em ninguém. Eu acho que você tem que confiar, é legal confiar, é bom ter pessoas de confiança perto, mas que isso depende para fazer uma gestão. Pronto, já quebrei a objeção da segurança. Ah, como é que o cara vai. Sério? Como é que isso funciona? Aí eu provo por A mais B que não precisa confiar. Ah, mas você vai ter acesso ao meu banco? Vou. Ah, mas vou. E é por isso que a segurança vai ser bem feita. Então, eu cansei de pegar clientes que viram na câmera um desvio, por exemplo. Até é chato falar, mas é verdade. Segurança. Não há o porquê como acontecer, sabe? Então, essa é uma das quebras de objeção. E aí você vai em cada uma das objeções do cliente entendendo aquilo. Que dor, na verdade, é assim, aquela objeção é uma dor que está escondida. Se você legal. entende que dor que ele está sentindo ao mostrar a conta dele, tem gente que tem vergonha. Ah, mas aí eu tô com a conta no negativo e eu vou. Então, aí você pega isso no ar e você mostra que, calma, você não tá sozinho, não é só você. E gestão de negócio vai passar, às vezes, pela conta negativa. E quando você mostra, você gera conforto. E tem gente que tem vergonha de estar com a conta lá no positivo, de ter milhões investidos na PJ. Aí quando você entende isso e puxa, você tem que deixar a pessoa confortável, entender qual é a dor que ela sente para Isso é poder muito entregar a solução. interessante, continuar aprendendo, né? À medida, mesmo os clientes que você já captou, que já trabalha com você, você vai aprendendo novas coisas para dizer para aprender para ensinar para os outros no portfólio. Ou seja, você está vendo melhores práticas em ou algum um tipo de procedimento ou de rotina que um outro cliente em outro lugar pode se beneficiar do seu conhecimento, né? Isso é poderoso, Guto, isso é poderoso. A gente traz a gestão de todos esses ramos de atuação para aquele um ramo de atuação. Então, isso tem trazido resultados importantes, sabe? Muito legal. A Camino, a gente acredita muito na junção entre gestão financeira, e aí eu digo no sentido de documentar, registrar, pagar, cadastrar fornecedor, cadastrar cliente, fazer emissão de nota, ou seja, todas aquelas rotinas um pouco de tesouraria, e a gente tem um olhar que é juntar com a jornada de pagamentos. A gente acha que Legal. com o mundo atual, antigamente, né, tipo, você tinha lá de um lado o software ou um CDzinho, né, na memória do computador, Lembro disso. ou no servidor, aquele servidor que ficava numa sala com ar-condicionado, né, gelada, né, para manter ali a infraestrutura, muito cara. E do outro lado você tinha toda a jornada de pagamento, de lidar com o banco, né? Então, desde no passado, eu lá em Minas, lá, levar o envelope ali, o depósito, né? O malote ali para fazer a execução dos pagamentos, passou pelo arquivo KNAB. Então, essas duas jornadas, elas sempre foram um pouco separadas, né? Uma de um lado do outro, ou seja, eu venho aqui, faço tudo que eu preciso fazer, documentar, registrar, depois eu vou lá pro banco e realizo os pagamentos, vejo meus recebimentos, né? E depois eu faço a famosa conciliação, né? Que é ver se eu paguei, eu registrei e vice-versa, né? Que é um pouco que a Camino tenta eliminar, né? Como a minha pergunta, assim, a gente acredita muito que para o gestor financeiro, no seu caso, até aquele gestor que está na empresa dele, né, sozinho ali com a equipe, né, tocando, não faz sentido ele ter experiências separadas. Acho que ele deveria, hoje, a tecnologia em nuvem, né, integrações via APIs,
né, agora a gente está indo para esse mundo de AI, né, já permite que você, ao receber um pagamento, você já na própria plataforma execute, né? Então, você já vai lá e executa, você não precisa ir mudar de plataforma, aquilo já está conciliado e é um pouco que a Camino quer fazer como produto e visão de negócio, assim. Como que aí esse aqui é mais um gancho, assim, você tem usado na Camino os pagamentos usando a própria conta, o próprio cartão Camino? Como que você enxerga esse mundo em que as duas coisas se unem, né? Gestão financeira de um lado e pagamentos do outro numa jornada única, do ponto de vista para quem está executando e pilotando o caixa ali da empresa. Guto, isso aí é simplesmente extraordinário. A gente tem condição de botar dentro do caminho uma operação para rodar 100% automática, desde o recebimento do que tem para pagar até a execução do pagamento. Isso não tem o que pague. Isso aí é extraordinário, de verdade. Então, é, quanto de dinheiro eu já economizei só falando isso? Botar uma operação no automático. Ah, Ricardo, mas isso é utopia, tem aqueles clientes, é muito difícil o perfil de cliente que é tudo automático. Concordo com você, é difícil mesmo. Tem que ser só receita recorrente, não- concordo. Mas agora você pega de forma isolada cada uma dessas ferramentas, que é pagar por clique, receber por clique, olha quantas etapas no meio do caminho quanto tempo no meio do caminho você tira. Nós estamos falando hoje na segunda-feira, né, depois da folha de pagamento. Deu errado. Um cliente na sexta-feira, quinto dia útil, o banco não processou os pagamentos. Eu não vou falar o nome do banco, mas o banco não processou os pagamentos, o Pix saiu do ar, aí virou o dia, aí um cliente me ligou desesperado no sábado, meus funcionários estão me ligando aqui que não receberam, porque eu aprovei tudo e não sei o que, que a gente fez na mesma hora. Era um cliente que tinha acabado de abrir a conta, abriu a conta do caminho naquele momento, na semana. Então ele não estava ainda, ele não tinha acessado direito, não tinha visto como é que funcionava. Eu falei assim, cara, você tá com acesso? Tá bonitinho aí? Vamos transferir 100% do dinheiro para conta do Camino. E aí eu entrei, já era sábado, eu tava prestes para sair para uma festa de aniversário. Eu abri meu computador, cliquei lá, enviar para o banco. Foi um clique. Na verdade, alguns cliques, né? Eu abri o computador, entrei na tela de pagamentos, filtrei o dia, mandei pro banco. Aí eu falei para ele, agora prova aí. Ele aprovou e falou assim, nossa. Ou seja, a gente resolveu olha o tamanho da bucha. É. Rapidinho. E aí eu não tive que abrir o sistema, entrar no banco, no Bankline, nem gerar arquivo. Vamos falar por arquivo KNAB. Se eu tivesse que gerar arquivo KNAB, subir no banco, esperar processar. Eu fiz isso em 10 minutos. Se eu falar 10 minutos, acho que foi muito. Eu assim, particularmente o arquivo KNAB, a gente fala do arquivo KNAB como é o que dá cara para a nossa crítica, né? Acho que os bancos, os softwares, eles deixaram as coisas muito complexas no papel, e quem tem que fazer a ação é o cliente, né? Então, eu acho que por um tempo, eu acho que se explicou, né? Acho que a tecnologia não permitiu, mas para mim nunca fez sentido, assim, alguém numa transferência falar: "Ô, me passa o seu CNPJ, agência e conta, porque eu preciso ir lá e digitar e, ô, deu errado um dígito". Acho que isso é uma tarefa que o usuário ou o cliente fazia, porque eu acho que o banco nem o software não resolvia. E hoje eu acho que dá para resolver. O Pix, novamente, acho que essa coisa do QR Code é uma coisa que vai mudar mesmo, que você não precisa saber o nome, nada da pessoa, né? Então, acho que é uma tarefa que eu acho que o usuário não precisa. O KNAB, por exemplo, a gente põe a cara do KNAB. Quando a gente começou o caminho, falei, vou aprender sobre de onde vem o KNAB, né? O KNAB surgiu em 73, assim, a Febraban criou, e eu acho que teve a sua razão de ser, a inovação, que era, olha, eu não converso esses dois sistemas, eu vou pegar um arquivo, vou fazer um padrãozão e falar, ó, preenche nesse padrão que eu subo no banco que o banco lê. E eu Exatamente isso. acho, cara, que isso é um meio do passado e a gente acredita que isso vai mudar, assim, ó. Essas inovações que aconteceu para o cliente, né, pessoa física, como, né, a conta digital, né, você vê o famoso caso é o Nubank, né, acho que tem outras empresas aí no setor de fintech se transformando. Acho que em B2B vai acontecer muito nisso, né, então
Camilo está super contente em trabalhar para poder apertar esse botão assim e você pagar sem precisar Rapaz, fazer, isso é uma né? mão na roda que você não imagina. Outra mão na roda é esse tal do cartão caminho dentro da plataforma. É, porque assim, todos os clientes têm o seu cartão, daí eles saem comprando coisa, tem que pegar a fatura e tem que entender o que que é e uma série de coisas. Aí você tem uma tela dentro do sistema onde eu consumo a fatura de cartão daquele cliente e já está muitas vezes pré-definido o que que é aquilo, o que significa aquele gasto. Nem lançamento precisa fazer. Rapaz do céu, É. obrigado. Não, que isso. Acho que é uma tendência que a gente vê no mundo, assim, a gente tem empresas nos Estados Unidos que é isso, né, eles fazem já a conciliação. Acho que uma coisa que a Camino gostaria de eliminar é a palavra que eu acho que obviamente é um objetivo, né, ambicioso, é eliminar essa palavra conciliação, né, não faz sentido você ter uma fatura que ela vem em PDF, ter que ficar caçando e às vezes para quem é o contador, você tem que pô, explicar o que, que é cada uma daquelas linhas, se tem, né, qual que é o suporte comprobatório daquela despesa e quebrar para poder classificar no plano de contas. Eu acho que na Camina a gente já faz isso de uma forma mais separada. Mão na roda, você não É. tá entendendo, Guto. Mas nós que estamos lá na ponta operando, você não tá entendendo o que isso significa. Isso aí é uma mão na roda gigantesca, gigantesca, gigantesca. Poxa, Ricardo, não, muito obrigado. Assim, eu acho que encaminhando assim mais pro fim, assim, o que que você, olhando aqui para os próximos anos, assim, o mercado de BPO, você tá, pelo que eu entendi, você tá super otimista, né? E aí para a turma que tá olhando lá e que vai assistir, principalmente os BPOs, conta um pouquinho aí do que você está esperando aí do mercado para os próximos anos. Não só a WeSet Work, eu acho que vocês têm feito um trabalho exemplar, tem adotado ferramentas como a Camino, mas outras também, tem adotado aí a contratação, melhores práticas de gestão, não só do escritório de vocês, mas também ajudado a base, os seus clientes a performarem melhor na gestão de negócio, mas para quem está pensando assim, olha, vou abrir meu escritório agora, ou vou tentar fazer esse serviço, né, oferecer esse serviço para outras empresas, o que que você está olhando aí? Tem uma pauta aí de reforma tributária que está chegando, cada segmento tem sua questão aí particular. Como que você está olhando o Brasil e o segmento para vocês no Brasil? Assim, eu entendo que você está olhando de forma otimista, assim, mas quanto mais assim para insights e orientação para quem está querendo abrir um escritório? Olha, realmente, nós estamos num oceano azul de oportunidades. Para quem não leu o livro, indico, inclusive, aproveitem as oportunidades do Oceano Azul. Mas tudo é desafiador. Você tem que estar atento, assim, você tem que acompanhar a legislação, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que acompanhar a tecnologia, você tem que, de fato, se empenhar, tá? Essa é a diferença entre o sucesso e o meio sucesso, para não dizer insucesso, de alguns negócios, de algumas situações, de quem vai fazer, de quem vai empreender em BPO financeiro. Então, é um mercado muito importante, tem muita gente precisando de ajuda, muita gente precisando de mão de obra especializada, de apoio para empreender. Se você for olhar o índice de empresas que abrem anualmente, é uma curva para cima, não é uma curva que nem está longe de estar estável, é uma curva que cresce o tempo todo. Então, muitas pessoas estão empreendendo, e infelizmente ainda muitas empresas fecham, mas o que. Então, você tem dois jeitos de olhar sempre uma coisa, né? O pessimista ou o otimista. É o tal do copo meio vazio, meio cheio, né? Eu não olho nada de forma pessimista. Então, se tem empresa fechando, eu vou ajudar. Se tem empresa abrindo, eu vou ajudar mais ainda. Então, vai para cima, estude, busque ferramentas, entenda do negócio, fazer financeiro em BPO para vários negócios é diferente de fazer financeiro para uma pessoa, para uma empresa. Eu sofri isso na pele, mas não desanima, vai para assim, ó, você tem muito apoio. Nós estamos no, assim, ó, não tem mentalidade escassa. Conhecimento é para ser compartilhado. Busque ajuda, traga para perto as pessoas que podem te ajudar de verdade. Tem um monte de gente querendo fazer acontecer. Tem um monte de gente querendo entender, ó, faz desse jeito, segue dessa forma, porque tem mercado para todo mundo. Então, o Brasil
é um país muito bom de oportunidades. Se você tá aí reclamando da política, tá reclamando disso, tá reclamando que o teu time perdeu, sei lá do que você tá reclamando, meu, para de reclamar. É. Vai ler alguns livros aí, né? Vai ser grato pelas oportunidades. Eu sou grato por cada problema que eu tenho para Ou superar. seja, não é só pegar a conta ali, a visualização lá, o poder de poder incluir pagamentos e começar a abrir e falar assim, ó, vou tocar uma empresa, não. Mas tem que ter um aprendizado, né? Tem. Mas deixa eu falar, também não fica procrastinando, não. Não, O que tem dentro de você, o que você sabe, até o que te trouxe até aqui, né? Tudo que você, a tua jornada, respeita ela. Tem muita coisa lá dentro que já é o suficiente para você dar o passo, E para você startar. você fez um comentário, passou rápido, mas só para aprender, assim. Falou, você BPO de um cliente é diferente. O que é? Fiquei curioso, hein? É porque eu sofri isso, eu É. passei por isso. Não, eu tenho 25 anos de gestão financeira, tinha um pouco menos quando eu comecei. E eu tiro de letra, não tem financeiro que eu não vou conseguir fazer. De fato, me orgulho disso. Mas fazer gestão de um é completamente diferente de fazer gestão de vários. Você tem que, de fato, o que é conceito, você tem que botar na prática, que é organizar processo, fazer algumas coisas ela entra em formato de fazer de esteira. Então, se você não tem isso bem definido, é só conceitual e não tem a prática, e não bota em prática, e executa, você não vai conseguir, você vai ser engolido. Daqui a pouco você tá com 3 clientes e fala assim, meu Deus do céu, como é que os caras atendem 10 clientes, 5 clientes? É um número relativo, né? Você Mas coloca um processo, você tem um processo do Ricardo, padrão Ricardo de qualidade, e você, quando você vai trabalhar com o cliente, você diz, ó, você diz para ele, isso. é assim que funciona, para não ser cada cliente talvez tenha suas peculiaridades, né? Mas não é o mesmo para todo mundo, ou também não é diferente, cada um é um caso, né? É, por que que funciona? Porque eu chego pro cara assim, ó, na reunião de comercial, eu falo assim, ó, você quer virar cliente? Tá bom, só vou te contar uma coisa. Não é do seu jeito, tá? É do meu jeito que nós vamos fazer. Por quê? Porque o que você quer é financeiro, não é o que você quer é que funcione. Então tá bom, então é do meu jeito. E Legal. aí o meu jeito é o quê? É o jeito de financeiro, é de fazer o que tem que acontecer, processo redondo, funcionando, conciliar, receber, lançar, prosseguir o processo que foi previamente definido. É, a inteligência do grupo é sempre maior que a inteligência individual e respeito ao processo. Porque o processo ele foi pensado, desenhado. Às vezes, pô, você está fazendo alguma coisa que você quer pular, né, uma etapa por causa daquele. Respeita o processo. E estuda, não acha que aquilo está escrito em pedra. Sempre revisa o processo. Aí você vai viver os desafios de fazer o financeiro para um negócio e para 5 negócios. Porque, imagina lá, lembra quando você fazia, era analista financeiro, gerente do departamento, você tinha que se reportar ao dono da empresa. Cada dono de empresa é de um jeito, Uhum. pensa de um jeito. Agora você tem 5 clientes para se reportar. E os 5, ninguém é igual a ninguém. Cria o processo, padrão, entrega como tem que ser entregue. E aí você consegue escalar. É muito interessante. A gente também aqui na Camino, a gente tem clientes de diversos tamanhos e como é um software, assim, sempre tem as melhorias, poderia ser melhor. A gente acredita que que gostaria de fazer tudo na interface, nas funcionalidades, mas a gente tem que tomar decisões e também escolher algum caminho. Não dá também para ser tão flexível. Eu acho que eu concordo totalmente, Nem senão você não Jesus agradou escala. todo mundo. Exato. Exato. Poxa, Ricardo, obrigado. Assim, a Reset Work é um dos maiores parceiros que a gente tem. Londrina, agora com esse mundo remoto, acho que não só Londrina precisa se beneficiar do serviço do Ricardo, acho que qualquer pessoa que tiver aí no Brasil afora, a gente pode depois compartilhar aí o contato do Ricardo, mas se você quiser falar um pouco suas impressões finais, Ricardo, sobre a nossa conversa, sobre o trabalho de BPO, falar um pouquinho aí do seu escritório lá em Londrina. Fica à vontade. Obrigado, Guto. Obrigado, Guto. Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse é um movimento extremamente importante. Antes de mostrar o Set Work, antes de mostrar a Camino, nós estamos entregando conhecimento para muita gente. Eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo isso, vai tomar uma decisão de abrir um negócio, de contratar um BPO financeiro, de contratar um sistema, e talvez nem seja a gente. É. Mas isso vai transformar a empresa, a vida dessas pessoas. Então, o que a gente faz aqui tem muito propósito, eu acredito muito nisso.
Então, gratidão por estar aqui, parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns por serem uma empresa. Isso desde o começo foi um dos pontos decisivos na contratação. O Geraldo sabe disso. Falei isso para ele. Desde o começo, vocês têm uma mentalidade, um roadmap interessante, de pensamento de negócio mesmo, de valor, de mente aberta, e isso se torna fundamental na jornada. Então, parabéns, não mudem isso, contem comigo, e assim como eu conto com vocês, gratidão por estar aqui, parabéns pela iniciativa, e convido todo mundo a seguir a gente, porque Isso. nos 2 Instagrams, nas 2 redes sociais, nos sites, tem conteúdo. Eu consumo conteúdo de vocês de forma frequente, tá lá, eu acho massa, eu acho legal lá É. as coisas que vocês colocam. Então eu convido vocês a seguirem a gente, porque da mesma forma a gente procura entregar conteúdo bom para quem ouve. A gente inclusive fez um e-book recente para BPO, são as 4 tendências assim que a gente enxerga sobre o mercado de BPO e finanças em geral, que é a questão que a gente falou um pouquinho dos dados, né, de olhar os dados. Acho que inteligência artificial também vai impactar também o setor. A política de dados, sempre pensar em dados como uma coisa estratégica da empresa. E, poxa, mas muito obrigado assim pela confiança também, por estar aí, por estar com a gente, com a Camino. A gente fica muito feliz de ter você aí conosco desde o início. E a Camino, como você falou, a Camino está nas redes. Sugiro aí todo mundo seguir a Camino e conhecer por quem estiver buscando um sistema de gestão financeira. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui do Success Case da Camino. E a gente volta aí para outros episódios com outros parceiros que vão compartilhar histórias e ensinamentos muito legais aí para todo mundo. Obrigado, pessoal.